A partir de agora, programa Seara Espírita. Sua sintonia com a paz. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Seara Espírita. E hoje aqui nos estúdios, com o nosso companheiro de doutrina espírita, José Márcio, de Belo Horizonte. E ele vem nos falar um pouco mais sobre o estudo do Evangelho. Então vamos conversar um pouco sobre essa importante ferramenta que temos para a evolução, para a gente nos melhorar como indivíduos e como sociedade. Mas antes, vamos fazer uma oração, elevar o nosso pensamento a Deus. Deus, agradecemos a você por toda a sua bondade e sabedoria que nos guia e nos ilumina na nossa jornada terrestre, sempre nos amparando e nos ensinando. Deus, rogamos a Ti por todos nós, enquanto humanidade, aqueles que mais sofrem, nas ruas, nos hospitais, nas prisões. E também rogamos aos nossos governantes, aqueles que detêm o poder, que possam sempre ter uma boa intuição e ajudar aqueles que mais precisam. Que assim seja. E agora a gente vai conversar com o Zé Márcio, ele que é trabalhador do Movimento Espírita de Belo Horizonte, veio conversar conosco um pouco do estudo do Evangelho, né? A gente pega o Evangelho para estudar às vezes e fica na dúvida, porque principalmente sozinho é um pouco complicado a gente pegar o Evangelho, né? O Evangelho mesmo, né? Eu estudo o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos facilitou bastante, então mastigou um pouquinho para a gente. Mas o Evangelho, né, os 4 Evangelhos, né, contidos na Bíblia, é bem complicado a gente pegar sozinho. Então, né, o Espiritismo vem nos auxiliar nisso. Então, bom dia, Zé Márcio, e eu já te faço a pergunta, né? Por que estudar o Evangelho à luz dos ensinamentos trazidos pelo Espírito? Bom dia, Fred. Bom dia, ouvintes do programa Seara Espírita, todos vocês sintonizados nas ondas de luz. Nós rogamos a Jesus, a Maria de Nazaré, os abençoe a todos, ao movimento espírita, a nossa pátria, a pátria do Cruzeiro. Bom, Fred, nós agradecemos muito a hospitalidade, o convite, e nós gostaríamos de dizer que a importância de estudar o Evangelho à luz dos ensinamentos trazidos pelos Espíritos é no sentido de nos permitir, desta feita, nesta experiência reencarnatória que estamos todos vivendo, com os elementos novos trazidos pelos Espíritos, né, essas revelações trazidas pelo Consolador, fazer aquilo que Paulo de Tarso nos convidou a fazer, extrair o espírito da letra, compreender a essência do ensinamento do Mestre, da mensagem crística, de modo que possamos, desta feita, introjetá-la, permitir ou fazer, promover um movimento, aquilo que se denomina, não é, de reforma íntima. Nós preferimos a expressão de Paulo de Tarso, travar conosco mesmo o bom combate, no sentido de matarmos o homem velho que vive em nós, fazer surgir o homem novo, ou seja, gestar Jesus nos nossos corações. Estudar o Evangelho sob essa perspectiva nova, mais ampla, mais profunda que a doutrina espírita nos permite hoje fazer, nos coloca em condições de, desta feita, aproveitarmos bem esse projeto reencarnatório, promovermos essa chamada reforma íntima e nos tornarmos pessoas humanas melhores, seres humanos melhores, hoje melhores do que fomos ontem, amanhã melhores do que nós somos hoje. E onde nós estivermos, nós nos colocarmos como verdadeiros servidores do Cristo, cristãos na verdadeira acepção dessa palavra, não é? Então a doutrina espírita nos permite hoje, sim, extrair o significado, a expressão mais pura, mais profunda da mensagem crística e trazê-la para as nossas vidas, para o nosso cotidiano. Muito bem. Essa reforma íntima nada melhor do que basearmos no nosso modelo guia, né, que é Jesus, em toda a sua vida. E a gente, né, no meio espírita, a gente costuma muito falar, né, tirar o espírito da letra, né? E como o Espiritismo pode nos levar a retirar a mensagem de Jesus em sua essência?
Bom, Fred, a doutrina espírita, não é? A feição do Consolador prometido pelo Cristo, não é? A doutrina espírita que elege a fé raciocinada, não é? Essa razão reta que nos convida a uma reflexão profunda sobre a mensagem de Jesus, ela vai sim nos permitir, sob essa perspectiva de um olhar racional, de um olhar muito profundo, à luz de todos esses princípios, de todos esses pressupostos básicos que a doutrina espírita nos apresentou, não é? Vai nos permitir verdadeiramente buscar fazer, encontrar essa essência, né, digamos, dessa mensagem. E nesse sentido, fazendo uso da razão, nós poderemos compreender melhor e, sobretudo, levar aos corações que estão conosco uma mensagem muito mais adaptada às nossas relações cotidianas. Porque a doutrina espírita, o estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita, ele não nos transporta apenas, ou nos permite fazer uma viagem de 2000 anos no tempo, ao tempo do Cristo, mas ao contrário, nos permite trazer esta mensagem de 2000 anos atrás, tão atual para os dias de hoje. E sob essa perspectiva de compreendendo essa mensagem, de trazê-la para as nossas relações, para esse mundo de transição que nós estamos passando, por esse processo de transição por que passa o nosso planeta, levar aqueles corações que ainda não puderam ou não tiveram a oportunidade de travar contato com essa mensagem consoladora, libertadora da doutrina dos espíritos, não é? De se colocarem em condições de recepcioná-la, seja hoje ou seja amanhã. Sim, o Espiritismo, né, com essa proposta de raciocinar a fé, nos leva justamente nessa raciocinar que nos facilita muito a colocar isso em prática, né? Muitas vezes a gente lê só por ler e não consegue absorver, né? Então essa característica de raciocinarmos em cima disso, né, já nos coloca essa mensagem dentro de nós, né? A gente vai pensando, o que isso quer dizer? Como a gente, e nesse processo de raciocínio, a gente, como a gente pode aplicar, o que seria isso, e a gente traz para o nosso cotidiano, né? Então isso é muito importante a gente raciocinar em cima da mensagem, que vai, né, processo de interiorização. Como um estudo em casa, né? A gente vai estudar, fazer uma prova de outra matéria para a faculdade ou para a escola, e a gente vai lendo, e se a gente só lê, a gente não vai fazer nada na prova, mas se a gente lê e raciocinar e buscar traçar paralelos, aí a gente grava e na prova a gente fica tranquilo porque está em nós, né, aquilo já. Bom, e como a gente, né, com esse estudo do Evangelho, você falou, né, da gente trazer para nós e para os nossos dias, como o Evangelho pode correlacionar, né, a gente, a sociedade e o nosso cotidiano? De uma forma muito profunda e de uma forma assim muito direta, porque o ser humano modificado pela mensagem de Jesus, pela Boa Nova, a mensagem do Cristo é uma mensagem de amor por excelência. No Espírito Lázaro, em O Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos dizer assim: o amor é o sentimento, a doutrina de Jesus, ela pode ser resumida inteiramente no amor, porque o amor é o sentimento por excelência. Então, quando nós travamos contato com a mensagem de Jesus de uma forma que nos toca profundamente, que nos toca lá, assim, nas fibras mais íntimas dos nossos seres, dos nossos corações, nós nos modificamos. E quando nós nos modificamos, na essência, nós contribuímos para que aqueles corações que estejam conosco, aquelas pessoas com as quais nós nos relacionamos, elas também possam se modificar em dada medida. As nossas vivências, as nossas experiências do dia a dia, no local onde nós estivermos posicionados, colocados, nós vamos poder, com as nossas reflexões, com o nosso verbo amigo de sustentação, sobretudo com os nossos exemplos, né, contribuir para que o meio social onde nós estivermos, ele também se modifique. A mentora Joana de Ângeles nos diz assim: onde estiver, fruteça. Ou seja, onde nós estivermos, com as limitações eventualmente que tenhamos, e todos nós temos muitas limitações, somos seres humanos, espíritos ainda muito acanhados do ponto de vista evolutivo, né? Ainda assim, com essa pequena bagagem, mas sobretudo com muita boa intenção e mirando nos exemplos que o Mestre nos deixou, tocar esses corações. Então, quando nós agimos em sociedade, e é preciso sempre lembrar e destacar, a lei de sociedade é uma lei moral, uma lei natural. Kardec nos apresenta lá na parte 3ª de O Livro dos Espíritos, né? Nenhum de nós
se faz sozinho, todos nós precisamos uns dos outros para avançarmos, né? Nós nos lembramos aqui de uma frase que é atribuída ao espírito Dr. Bezerra de Menezes. Ele vai nos dizer assim que ninguém pode avançar sem estender mãos à retaguarda, né? Então nós que estamos promovendo esse movimento de sublimação espiritual, de elevação espiritual, com esses conteúdos nós precisamos sim estender mãos à retaguarda, tocar aqueles corações que estão conosco a caminho, nas mais variadas relações do cotidiano, no ambiente de trabalho, dentro da casa espírita, em sociedade, nos locais onde nós trabalhamos, nas escolas onde nós estejamos estudando, enfim, em todos os lugares. Porque penso que esta é a principal, talvez o principal objetivo, né? Kardec pergunta aos espíritos, sabendo que Jesus é o guia e o modelo, lá na questão 625, depois na questão 627 de O Livro dos Espíritos, se Jesus e o Evangelho é esse roteiro seguro de luz, né, qual é a missão, qual é então o objetivo da doutrina dos Espíritos, né? E os Espíritos superiores que presidiram a obra da codificação espírita vão dizer a Kardec o seguinte: olha, o objetivo é o de progredirmos todos nós, eis aqui a lei de progresso. E em nós, progredindo individualmente, nós contribuímos para o progresso da sociedade. Os Espíritos vão dizer que nós somos chamados a contribuirmos todos nós com digamos, o aperfeiçoamento da obra do Pai. Está lá na questão 132, quando Kardec pergunta sobre o objetivo da encarnação, no singular, é preciso destacar. E os Espíritos vão dizer progredir, né? Alcançar essa perfeição relativa. Mas há um outro objetivo, que é esse, exatamente esse, de nós contribuirmos todos nós, em nos aperfeiçoando, contribuirmos para com o progresso coletivo, digamos assim, com a obra do Pai. Então a doutrina espírita e o estudo do Evangelho a essa efeição vai nos permitir sermos esses agentes, né, dentro desse grande teatro de operações do Cristo e esse planeta escola, a Terra, né? Muito bem, e também nos traz, né, uma questão que é relembrar o Evangelho e dar luz, né, a essas palavras que Jesus trouxe, né, muitas vezes por metáfora, justamente para ampliar o tempo, né, do Evangelho. Porque se ele tivesse falado de uma forma simples, na verdade teve esses dois, né, Jesus em sua sabedoria sobre, né, trazer de uma forma que aquele povo entendia, né, por metáforas, mas também deixar por tempo hoje a gente poder entender também. Porque se ele tivesse falado uma mensagem clara para aqueles lá entender, eles entenderiam, só que hoje a gente já tem dificuldade, teria muito mais dificuldade ainda, porque, né, o tempo passa e muitas vezes o costume e as ideias daquela época não se enquadrariam hoje aqui. E ele trouxe, né, com a sabedoria que ele tinha, deixou essa mensagem para nós, para a gente aproveitar pela eternidade. Bom, e nessa, né, o fundo, né, você falou do amor, e isso traz, né, você falou no iniciozinho da reforma íntima. Sim. Que é importante para nós e fundamental para nós, né, como espíritos em evolução, a gente praticar essa reforma íntima, né, melhoramento interior, e a gente buscar aparar as nossas arestas ainda que a gente ainda tem, né, que cuidar. E como o estudo do Evangelho pode nos conduzir e promover essa reforma íntima? Olha, de uma forma decisiva, não é? O Evangelho vai nos modificar. A mensagem de Jesus, examinada agora sob essa perspectiva, né, mais ampla, mais profunda, mais larga, ela vai nos modificar, vai modificar os seres. Nós nos lembramos aqui de uma frase que é atribuída a Einstein, o grande cientista, o grande físico Einstein, né? Ele teria dito que uma mente que se abre ao conhecimento jamais volta ao seu tamanho normal. Nós gostamos dessa frase e vamos aqui parafrasear Einstein para dizer assim: um coração que se abre ao Cristo, que se abre à Boa Nova, ao Evangelho, também jamais volta ao seu tamanho normal. Então, quando nós trazemos essa mensagem, e o Evangelho hoje, né, com tantos elementos, com tantos conteúdos novos que a terceira revelação nos trouxe, não é mais para ser exteriorizado, né? O Evangelho, a mensagem crística, é para ser interiorizada, introjetada, ou seja, vivida intensamente por cada um de nós. E na medida em que nós compreendermos isso, movimentarmos todos os nossos esforços no sentido de trazermos, de gestarmos Jesus em nós vamos nos modificar, não é? Então a reforma íntima vai se operar de uma forma muito natural, sem grandes traumas, porque a doutrina espírita nos convida a uma reflexão profunda sobre todos os fatos, os acontecimentos, o gênero de provas ou eventualmente de expiações a que estamos submetidos. E nos convida a desenvolver essa fé raciocinada, né, que vai enfrentar a razão em todas as épocas, face a face da humanidade, da história humana, né? Então,
esse processo ele vai se operar de uma forma muito natural, de uma forma muito tranquila, na medida em que nós compreendemos isso, que nós precisamos do Cristo, né? Nós refletimos ainda ontem sobre estarmos aqui em Jericó. Jericó representando o mergulho nessa matéria densa, onde nós estamos, esse mundo de provas e expiações, esse planeta escola chamado Terra. E o grande desafio é exatamente esse, de nós sairmos de Jericó e alcançarmos Jerusalém, do ponto de vista espiritual, né? Vislumbrarmos essa paz espiritual, essa paz consciencial. E o caminho é árduo, é penoso, é difícil, né? Lá na parábola do samaritano, do bom samaritano, nós vamos perceber que um homem fazia o caminho inverso, né? Descia de Jerusalém a Jericó. E ele é tomado de assalto, né? E esse caminho é um caminho que existe ainda hoje em Israel, né? Conhecido como Adunim, cheio de precipícios, uma estrada muito tortuosa, né? De muitos pedregulhos. Significa dizer que esse processo é um processo penoso para o ser, né? Sair da nossa zona de conforto, deixarmos essa zona de conforto, nos colocarmos verdadeiramente a campo, engrossarmos as fileiras de trabalhadores do Mestre. Mas quando nós compreendermos que com Jesus, porque Ele é o guia, Ele é o modelo, Ele quem vai nos conduzir de Jericó a Jerusalém. A exemplo do que fez com Bartimeu, que fez com Zaqueu, com tantos outros personagens que nós gostamos de nos lembrar do Evangelho, não é? Então, assim, promovermos essa reforma íntima ou travarmos conosco esse bom combate implica necessariamente em nos colocarmos com Jesus. Fazermos aquilo que Zaqueu fez, né? Corrermos adiante, nos sublimarmos, subirmos no sicômoro ou na figueira brava para podermos perceber Jesus. Porque o Mestre está operando, está trabalhando e nos convida ainda hoje a esse processo. Trabalhadores reformados, melhorados, nós seremos muito mais operosos nessa grande seara do Pai. Sim, né? Reforma íntima, um tema muito interessante. Você falou, né? Um processo, né? Reforma íntima a gente pode nos levar a crer que a gente tem que mudar agora, né? A gente tem que se propor a mudança agora, mas mudar a gente não vai mudar agora. E muitas vezes a gente nesse processo, tem que mudar, aí comete um equívoco, desiste. Deixa pra lá, larga, não quer, não é pra mim, não vai ser nessa encarnação que eu vou mudar. Não, é um processo dia a dia, né, aos poucos, e a gente vai escorregando, vai consertando e vai melhorando. E aí a gente volta numa questão, né, de Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, que sempre cai nela em reforma íntima, né? Do processo, né, de como a gente pode mudar, né? E ele fala sempre ao final do dia, e isso tem que ser feito dia a dia, porque senão a gente esquece e faz vista grossa o que a gente fez durante a semana. Deitou na cama, ou pega uns minutinhos de reflexão, que é rápido, não é demorado, e faz uma leitura do dia, né? O que a gente fez de errado, que a gente veja algum modo de no outro dia, né, amenizar ou corrigir ou pedir desculpas para aquele que a gente ofendeu, e o que a gente fez de certo a gente confirma. Não, então isso aí eu fiz certo, então vou continuar fazendo. E com isso a gente já vai fazendo essa reforma íntima, né? E no Evangelho o estudo vai fortificar isso, porque ele vai dar exemplos, né, vai fortalecer o que é bom e vai dar. Jesus, né, no seu caminhado trouxe vários exemplos de como agir em vários momentos, e isso vai só fortificar, né? Então, se quiser falar um pouquinho mais de reforma íntima. Interessante, né, Fred, nessa sua reflexão, e nós gostaríamos também de aprofundar um pouquinho, quando você fala aí sobre esse movimento, nessa, digamos, boa prática que o Espírito Agostinho, o Santo Agostinho nos convida a fazer, aquela emblemática questão 919 lá de O Livro dos Espíritos, né? Interessante a notar também, a destacar a pergunta que Kardec faz, né? Kardec, um investigador atento, um homem de ciência intelectual, né? Um pedagogo, ele faz a pergunta para os espíritos assim, né? Qual é o meio mais eficaz e mais seguro, né, de promover isso, né? O autoconhecimento, enfim. E Kardec quer conhecer o caminho das pedras, digamos assim, facilitar essa nossa jornada. E o interessante é que um pouquinho antes, né, também ainda em O Livro dos Espíritos, lá na questão 909, os Espíritos vão nos dizer, e isso é importante, porque você destacou bem, muitas das vezes nós tropeçamos e já desistimos, né? Esse é um processo penoso, difícil, né? Nos reinventarmos, nos autoburilarmos é um processo difícil que vai exigir de todos nós muita perseverança, muita fé, muita coragem. E Kardec pergunta aos espíritos, né, o que é preciso fazer, porque os espíritos, do alto da pedagogia, da sua alta pedagogia, vão nos dizer o seguinte: olha, promover a reforma íntima não é algo impossível, não é algo difícil. Os espíritos não dizem que é difícil ou que é impossível, nem dizem que é fácil.
Os espíritos nos dizem, e isso é importante que nós destaquemos, que nós precisamos movimentar algo muito importante para fazê-la, a vontade. Né? Nós precisamos da vontade, quer dizer, essa perseverança, essa fé forte, robusta, raciocinada, à luz da razão, para compreendermos o gênero de provas a que estamos submetidos e, sobretudo, enxergarmos bem, compreendermos bem todas as oportunidades que a providência divina tem nos concedido. Muitas das vezes nós não entendemos, nós não compreendemos. Nós somos colocados, por exemplo, dentro do movimento espírita, numa determinada tarefa, não é? E nós não a compreendemos. Eu gosto sempre de citar, me lembro bem, quando nós começamos as nossas atividades, na campanha do quilo. Né? A minha primeira impressão, quando eu participei da campanha do quilo, eu imaginava que o objetivo da campanha do quilo era arrecadar alimentos, para montar as cestas básicas, atender as famílias assistidas, né, pela casa espírita. E com o passar do tempo fui compreendendo que não é esse o verdadeiro objetivo, né? Não é esse o primeiro objetivo. Isso virá por acréscimo da providência. Mas o principal objetivo da campanha do quilo, aquele trabalhador que está vinculado à campanha do quilo, o campanheiro, como a gente costuma dizer, é o de ele desenvolver a humildade, né? Porque ele vai bater na porta de alguém para pedir em nome do Cristo, pedir em nome de alguém que não seja para ele. Ele, uma figura, um ser ainda extremamente orgulhoso, né? Então ele participa dessa campanha não para arrecadar o alimento virá, porque a providência divina vai prover, a gente sabe disso, mas para o tarefeiro, para o campanheiro, é para ele desenvolver a humildade. E na medida em que ele participa dessas atividades, das muitas frentes de trabalho que a Casa Espírita nos oferece, ele vai recolhendo esses elementos, esses conteúdos, para poder fazer isso. Esse inventário diário que você lembrou bem aqui de Santo Agostinho, né, no final da noite. O que eu fiz de bem hoje? O que eu fiz de bom hoje? O que eu deixei de fazer? O que eu não fiz hoje eu faço amanhã, não tem problema, eu faço amanhã. Eu não dei conta de fazer amanhã, eu faço depois de amanhã. O importante é perseverar para que um dia isso seja algo natural em nós, né? Para que nós possamos fazer isso de uma forma natural. Uma frase que é atribuída ao espírito Francisco de Assis, que nós citamos muito, também gostamos dessa reflexão, é de que certa feita Francisco de Assis, o espírito Francisco de Assis, um espírito de escola, nós sabemos, não? Atendendo a um comando do Cristo, chamou os seus discípulos, né, os franciscanos, a irem e pregarem o Evangelho. Ide e pregai o Evangelho. E ele diz assim, se necessário, usem as palavras. Quer dizer, exemplifiquem o Evangelho, vivam o Evangelho. Viver o Evangelho, exemplificar o Evangelho, é o resultado desse processo, você também lembrou bem, porque não se faz assim, no estalar de dedos, é algo difícil, é cada dia uma etapa, uma jornada que a gente vai vencendo, são as provas do dia a dia, para que nós possamos um dia, né, promovendo essa reforma íntima, sermos esses espíritos operosos do Cristo e levarmos o Evangelho, não pelo verbo fácil, né, mas pelos nossos gestos, pelas nossas vivências, pelas nossas atitudes, pelas escolhas que nós fizermos. Né? É através do exemplo, né? O exemplo que arrasta. Né? E as palavras muitas vezes ficam ao vento e a gente, ainda mais sem um exemplo que acompanhe. A pessoa só vai ouvir e já vai passar batido. A gente conversou um pouco, né, sobre a importância, né, tudo que nos envolve, tudo que nos acrescenta o Evangelho. Mas como, né, buscar esse conhecimento, né, que às vezes sozinho a gente pode ter um pouco de dificuldade, né, como buscar esse conhecimento. E aí, né, aqui em Minas é comum, né, em Barbacena, algumas casas também já adotam esse tipo de estudo, que é o miudinho, né? E o que é o miudinho? Aqui em Minas Gerais, assim, acho que muitos vão entender, né, porque a palavra miudinho é uma palavra que é uma forma carinhosa, né, que nós denominamos, desculpem, uma metodologia de estudo minucioso do Evangelho. Né? Quando às vezes a gente está fora aqui das fronteiras do estado de Minas Gerais, muitos nos perguntam, mas afinal de contas, o que é um miudinho? Né? Miudinho é um estudo minucioso do Evangelho à luz dos ensinamentos trazidos pelos espíritos, dos princípios e pressupostos básicos da doutrina espírita. Um estudo profundo, né, que pode ser realizado individualmente, ele pode ser realizado em grupo, né, segundo também uma sistemática de trabalho, de estudo, de uma forma organizada, né, de uma forma sistematizada. Nós podemos pegar, por exemplo, um versículo apenas, uma passagem, um versículo do Evangelho, e entrar no detalhe deste versículo. Podemos pegar também uma passagem maior, como por exemplo uma parábola de Jesus, e buscar fazer aquilo que dissemos no início, né, atendendo ao convite de Paulo de Tarso, extrair o espírito da letra. Essa metodologia nos permite
ou nos convida a fazer uma análise de detalhe, por exemplo, do sujeito da oração, qual é o tempo verbal, né? Se o tempo, por exemplo, se o verbo está no gerúndio, flexionado no gerúndio, enfim. O acidente, a localização geográfica onde aquela passagem ela está, né? O significado, a localização verdadeiramente geográfica daquilo, se, por exemplo, é numa planície, se é no alto do morro, se é às margens do lago, por exemplo, porque são estados conscienciais do espírito, né? São, assim, exemplificações do nosso estado de alma. Estar, como dissemos ainda há pouco, em Jericó, onde estavam os personagens que citamos, Bartimeu e Zaqueu, né? Uma cidade que está abaixo do nível médio do mar Mediterrâneo, né? Então, isso, do ponto de vista simbólico, significa estar mergulhado na matéria densa, né? Onde os nossos sentidos estão obliterados, enfim. Estar em Jerusalém significa estar vislumbrando a paz, né? Jerusalém do hebraico significa visão da paz. É aquele estado consciencial superior, uma faixa limite do nosso consciente para o superconsciente, né? Então, a metodologia, o miudinho, é essa forma gostosa, muito mineira, né, digamos assim, de estudar o Evangelho, em grupo ou individualmente. Nós sugerimos que os estudos eles se iniciem em grupo, né? E nós lembramos, você lembrou e destacou bem, Fred, as casas espíritas, todas elas ou muitas delas já se mobilizam no sentido de desenvolverem o estudo do miudinho, o estudo do Evangelho à luz dessa metodologia em suas dependências, para que nós possamos exatamente fazer essa conjugação de esforços, né? Todos os elementos, as revelações trazidas pelos Espíritos, e aí nós nos lembramos do instrutor Emmanuel, né? Emmanuel vai dizer assim, Jesus é a porta. O próprio mestre se autoproclamou, eu sou a porta. Jesus é a porta e Emmanuel vai dizer assim, Kardec é a chave. Então, assim, os ensinamentos, né, a revelação trazida pelos Espíritos vão nos permitir fazer ou compreender a essência daquela passagem evangélica. E apenas para ilustrar rapidamente, nós nos lembramos aqui do emblemático diálogo de Jesus com Nicodemos, trazido pelo evangelista João, né, em que Nicodemos, um senhor da lei, um doutor da lei, um membro do Sinédrio, um dos homens mais influentes do seu tempo, certamente um dos grandes doutores da lei, talvez o mais influente de todos eles, junto com Gamaliel, né, ali no Sinédrio. O evangelista João vai nos dizer o seguinte, que era noite, e assim, era noite, quer dizer, não era dia, quer dizer, era um momento de trevas para Nicodemos, de grandes dúvidas conscienciais, filosóficas, enfim. Então ele vai procurar Jesus na calada da noite, quando é treva no seu coração. E ele vai perguntar a Jesus, né? Certamente ele teria ouvido Jesus em uma de suas prédicas, as ocultas, né? E ele pergunta a Jesus o que era preciso para ascender ao reino dos céus, né? Herdar, alcançar o reino dos céus. E o mestre vai dizer a ele, é preciso nascer de novo. Ele não compreende, né? Muitos corações que estão conosco a caminho ainda hoje, fazendo uma interpretação literal do texto, também não compreendem, né? Acha que Jesus está se equivocando, mas hoje, com os elementos, com as informações, com as revelações trazidas pelos Espíritos, codificadas por Allan Kardec, nós compreendemos que o mestre está fazendo uma alusão expressa, direta ao princípio da reencarnação. Nicodemos fica assim admirado, fala, mestre, como pode um homem velho como eu voltar ao seio de minha mãe e nascer de novo? Quer dizer, isso é impossível do ponto de vista natural, biológico. Mas não é isso que Jesus está dizendo, né? A mensagem é muito mais profunda. Jesus está dizendo o seguinte, é preciso nascer de novo, por meio da reencarnação nós vamos nos depurando e em nos depurando vamos alcançar o reino dos céus. Então o miudinho é essa metodologia, essa forma de estudar o Evangelho que nos permite fazer essas reflexões, né? E de compreendermos um pouco mais a essência da mensagem de Jesus. Isso mesmo, né? O miudinho o nome, né? Já fala miudinho, é um pedacinho pequenininho do Evangelho que vai pegando aos poucos, depois, né, o contexto, e é muito interessante, pega tudo, né, o contexto geográfico, histórico, né, o significado das palavras, e que muitas vezes as palavras usadas, né, e nas traduções vão perdendo um pouco o significado, que se a gente for olhar antigamente, né, na linguagem hebraica, né, eram pouquíssimas palavras, né, igual o português hoje que a gente tem palavra para tudo, então perde um pouco, né, perde um pouco a essência. E se você for estudar as línguas, tem muito disso, né? Cada língua tem um significado para cada palavra e uma tradução perde a essência. E justamente o miudinho nos recorda disso, nos recorda de muitas coisas que nos ajudam a raciocinar em cima do Evangelho. E é muito interessante, né? Fica aí o convite. Qualquer estudo do Evangelho,
às vezes, né, a casa próxima de você não vai oferecer o miudinho, mas oferece outros estudos do Evangelho, né? Estudo aprofundado da doutrina espírita, né? Que aprofundado é mais um nome que assusta, mas é um estudo de passagens do Evangelho, de parábolas, de passagens de Jesus. Tem o estudo do próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Então, tem várias ferramentas que a gente pode aproveitar e buscar na casa espírita. Então, se não tiver miudinho, vai nesses estudos e talvez depois no final você proponha um miudinho. Quem sabe, né, aquele grupo vai aceitar e aprofundar ainda mais o conhecimento. Como buscar, né, o conteúdo essencial do Evangelho nos valendo desse método do miudinho? Fred, essa é uma questão muitíssimo importante, né? A primeira delas, porque quando nós nos propomos a fazer esse estudo, nós vamos necessariamente ter que buscar os elementos fundamentais para essa compreensão, que é a doutrina espírita, né, de uma forma ampla. Então, o primeiro movimento que nós fazemos é o de estudar, como você sugeriu, sistematicamente a doutrina espírita, aprofundar esses estudos, conhecer as obras da codificação espírita, né? Começar pelo começo, nós nos lembramos dessa campanha, né? Começar pelo começo, estude Kardec, fundamental. O livro O Evangelho segundo o Espiritismo, lá na introdução, salvo engano, já no primeiro parágrafo, Kardec, o professor Hipólito Leão Danizar Rivaio, né, quer dizer, um discípulo de Pestalozzi, um homem de educação, de forma muito pedagógica, ele dividiu o Evangelho em 5 grandes partes, né? Os atos comuns da vida do Cristo, as palavras que Jesus proferiu e que a igreja se valeu para formar os seus dogmas, os milagres, as predições do Cristo e, por último, o ensinamento moral de Jesus, né? Essa 5ª parte, ele se debruça nela, ou sobre ela, em O Evangelho segundo o Espiritismo, né? E o próprio livro, a própria obra, que é uma obra gigantesca do ponto de vista do conteúdo, ela já é um roteiro seguro de como nós podemos fazer, né? Aliás, o próprio Cristo, né, lá no Evangelho, vai nos dar, digamos assim, essas diretrizes, ou nos trazer essas diretrizes, quando o mestre, por exemplo, explica o significado da parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo. Os discípulos, os apóstolos, não compreenderam aquela parábola e pedem a Jesus que explique. Quer dizer, o próprio mestre faz uma interpretação, decodifica, né, digamos assim, aquele ensinamento. Então, lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec então, faz uma abordagem, uma reflexão sobre o ensinamento moral de Jesus. E ele vai dizer também na introdução da obra que o Evangelho é um código moral cósmico, universal. Assim, eu pelo menos entendo assim, é a língua que os espíritos puros falam, né? O Evangelho é amor, é perdão do início ao fim. Então é a língua que os espíritos puros falam no universo. E para os nossos companheiros, confrades, confreiras do movimento espírita e todos aqueles que estão interessados em compreender um pouquinho mais o teatro de operações do Cristo, a mensagem de Jesus, por exemplo, os milagres e as predições que Jesus promoveu, a gente convida a estudar a Gênese de Kardec, né? Na 2ª parte da Gênese, Kardec traz todas essas, ou nos coloca a caminho do entendimento destas passagens, né, promovidas pelo Cristo, desses eventos, né? E nós vamos compreender à luz da razão que foram leis naturais, né? Kardec, em O Livro dos Médiuns, ele joga uma pá de cal sobre essa palavra chamada milagre, no sentido que nós emprestamos essa palavra hoje, né? De uma derrogação de uma lei natural. Nós sabemos que as leis do Pai são leis eternas, inderrogáveis, do contrário, faltaria estabilidade no universo, né? Então Kardec, à luz da razão, de uma luz fria, de uma regra bastante clara, nos convida a essas reflexões, né? Então, por exemplo, quando nós movimentamos esses esforços no sentido de estudar o Evangelho, nós vamos, à luz, né, segundo essa metodologia, nós vamos ter que estudar a doutrina espírita, né? Porque é a chave, que vai nos permitir compreender, como dissemos ainda há pouco, nesse emblemático diálogo de Nicodemos com o mestre, compreender um pouco mais. Nós vamos fazer uma pesquisa histórica também, atlas geográficos, históricos, daquele contexto do tempo, da sociedade judaica à época do Cristo, né? Porque 2000 anos se passaram, né? 2000 anos se passaram, muitas daquelas tradições se perderam, né? O povo hebreu depois se dispersou a partir do ano 70, né, com a destruição de Jerusalém. Enfim, muitas dessas tradições se perderam. E para nós entendermos muitas das ações do Cristo, nós precisamos contextualizar aquele tempo. Você falou muito bem, a questão das traduções, há que se ter um cuidado muito grande com as traduções que nós utilizamos, né? Inclusive da doutrina espírita. Tem muitas traduções recentes
que assim a gente deve ter cuidado, né? Eu gosto muito das traduções de Guilherme Ribeiro, que a FEB utilizou durante muitos anos, Salvador Gentili, que é uma tradução literal, e a de José Herculano Pires, que são traduções seguras da obra de Kardec, né? Da codificação. Outras são respeitáveis, enfim, mas a gente tem visto algumas traduções assim um tanto quanto fora do contexto, sabe, e assim desvirtuando até um pouquinho a essência do ensinamento, o que é muito ruim, o que é complicado. E quando nós nos valemos desse método, nós inclusive fazemos esse cheque, né? Nós avaliamos a tradução do próprio texto do Evangelho, né? As traduções recentes, muitas delas tentando trazer para uma linguagem, digamos, moderna, né? Elas estão maculando, manchando, desfigurando, desvirtuando o ensinamento de Jesus, né? E o estudo do Evangelho segundo Mildinho nos faz exatamente fazer essa pesquisa histórica também, né? Nos convida a então, de entender o contexto, o teatro de operações do Cristo, aquele momento histórico, porque muitos dados históricos também estão presentes ali, né? E nós podemos checar, inclusive. Isso nos faz entender um pouquinho mais a mensagem, né? Muito bom. E no intervalo você me sugeriu um livro. Eu gostaria que você também falasse um pouquinho dele para os nossos ouvintes. Nós comentávamos com o Fred aqui, no intervalo, nós estamos aqui em mãos aqui com um livro que nós entendemos ser um livro de cabeceira para todos aqueles, como nós, né, discípulos do Cristo, que estão hoje matriculados na Escola de Aprendizes do Evangelho à luz da Terceira Revelação. Nós estamos nos referindo aqui ao livro Luz Imperecível, que é uma publicação da União Espírita Mineira. Essa foi uma obra coordenada pelo Sr. Honório Onofre de Abreu. O Sr. Honório foi presidente da União Espírita Mineira. O Sr. Honório certamente foi um dos maiores, se não o maior propagador, difusor dessa metodologia de estudo do Evangelho, né, humildinho, aqui em Minas Gerais e também no Brasil. Secundado por grandes companheiros, né, como o senhor José Damasceno Sobral, Leão Zala e tantos outros que nós precisávamos buscar aqui na nossa memória. Luz Imperecível é o resultado de anos de estudo, né, do Evangelho do Cristo, dessas passagens, lá no Grupo Espírita Emmanuel, em Belo Horizonte. O Grupo Espírita Emmanuel, em Belo Horizonte, é uma referência de estudos do Evangelho, né? Todos esses trabalhadores ceareiros do Cristo que hoje estão trabalhando, né, na difusão do Evangelho ou dessa metodologia, em dado momento ou em certa medida, travaram contato com o Grupo Espírita Emmanuel. Se não numa primeira geração que pôde beber da fonte mais límpida, que era o próprio Sr. Honório, né? O Sr. Honório foi uma figura assim, muitíssimo querida dentro do movimento espírita, mas depois de trabalhadores que se formaram, por assim dizer, com o Sr. Honório, né? E que também estão aí na seara divulgando essa metodologia. E é com muita alegria que nós hoje percebemos, né, que a FEB encampou essa campanha, né? O Evangelho Redivivo. Nós nos lembramos do Sr. Honório dizendo assim, que o Evangelho, Minas Gerais, ia, digamos, propagar o Evangelho pela pátria do Cruzeiro. E nós ficávamos assim pensando, mas como é que o Sr. Honório pode falar um negócio desse, né? Nós aqui, tão acanhados aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, como é que o Evangelho pode partir daqui? Essas luzes podem partir daqui? E hoje a gente percebe que o Sr. Honório estava profetizando naquele momento, né? Isso hoje é uma realidade, com muita alegria que nós constatamos isso, né? A FEB encampando essa campanha, oficinas de estudo do Evangelho em todos os estados da Federação, né? Equipes da União Espírita Mineira, grandes trabalhadores do Cristo aqui, a Magda, Toninho e vários outros companheiros, visitando os outros estados da Federação, as outras federativas, no sentido de levar essa metodologia, né? Viajando pelo interior do estado de Minas Gerais, formando, capacitando novos tarefeiros. O livro Luz Imperecível, ele reúne dezenas, centenas de reflexões realizadas por Sonório e pela equipe de estudiosos daquele contexto e que foram positivadas nessa obra. É um livro de cabeceira para que a gente possa estudar, né? Uma publicação da União Espírita Mineira, acessível, certamente aqui na livraria da AME Barbacena vocês irão encontrar. Fica aqui esse convite realmente para esse estudo, sobretudo para quem está começando, né? Porque o Sonório aqui na introdução ele vai apresentar o método, ele vai dar dicas importantes, falar desses acidentes geográficos, esses estados psíquicos conscienciais do ser, que cada uma desses acidentes geográficos representa, né? Por exemplo, estar na coletoria, o que isso significa, na parte da tarde, na parte da manhã, estar no alto do monte, estar às margens do lago, são momentos do ser, né? Em que nós estamos vivenciando, experienciando.
e o desafio que é o de promover essa subida, né, em direção a Jerusalém, essa Jerusalém espiritual. Então, Luz Imperecível, o título do livro é Luz Imperecível, Estudo Interpretativo do Evangelho à Luz da Doutrina Espírita. É uma obra assim, que fica realmente aqui o convite para ser estudada, meditada. Pode até ser feito, né, estudada no culto do Evangelho no lar, né, os capítulos serem lidos, refletidos pelo grupamento doméstico. E aqui na contracapa, o Sonório vai dizer assim: neste livro está o resultado de esforços de muitos que, identificados com a importância da mensagem do Evangelho, compreendida em sua pureza e simplicidade dos primeiros tempos, ou seja, do Cristo, né, dedicaram-se e continuaram se dedicando ao estudo sistemático da Boa Nova, à luz da doutrina espírita. Então, assim, fica aqui o convite, né, para estudar essa obra, conhecer esse livro, Luz Imperecível. Fica aí a recomendação, né? E é muito interessante. E a gente entrou, né? Você falou aí de uma boa dica para o Evangelho no Lar, né, que é um outro método, embora pode ser, né, mesclado com o miudinho, não há problema nisso. Mas é justamente trazer o Evangelho para o lar. Não só na importância da reflexão, né, que a gente falou, mas há uma importância energética e uma importante proteção mesmo para o lar, né, de aproximar aqueles que estão no lar, o Evangelho, né? E é uma ferramenta muito útil para isso, né? E o Espiritismo sempre reforça que esse método seja empregado por todos nós. E isso independente de religião, né? Se você ainda não está feito ao Espiritismo, ainda está buscando conhecer, mesmo assim faça, né? Com o seu livro sagrado, seja a Bíblia, seja o Alcorão, seja a Bíblia também para os protestantes, que busquem essa ferramenta que é meditar, né? Um pequeno período da semana, com aqueles que queiram, se não puder, faça sozinho, não tem problema nisso, mas que traga o Evangelho para o lar. Sim, Fred. E assim, nós também gostaríamos de lembrar que o culto do Evangelho no lar, o primeiro culto do Evangelho no lar, quem fez e quem nos convidou a fazer foi Jesus, né? O mestre, no livro Jesus no Lar, o Espírito Neo Lúcio nos traz essa notícia, nos dá essa notícia. Na casa de Simão Pedro, né, às margens do lago, Jesus já meditava sobre a lei, sobre a Boa Nova, né, e nos convidava a essa reflexão. Então, promover o culto do Evangelho no lar significa, como você bem disse, destacou, trazer Jesus para dentro dos nossos lares, né, trazer o Mestre para dentro do lar, trazer a companhia dos bons amigos espirituais que vão nos visitar naquele momento, que vão promover, sim, uma limpeza fluídica, magnética daquele ambiente. Quer dizer, luzes vão se fazer. A gente tem notícias, relatos do mundo espiritual, de benfeitores espirituais, dizendo que o lar em que o Evangelho é cultuado é como se acendesse um grande facho de luz, né? Que eventualmente, que muitas das vezes contagia até o quarteirão inteiro daquele bairro, daquela cidade, né? Um facho de luz que se faz ali. E a gente traz para dentro dos nossos lares a companhia desses bons amigos espirituais, né? Quantas vezes, assim, de forma muito consoladora, entes queridos que nos precederam ao retorno, né, no retorno à pátria espiritual, vêm nos visitar no momento em que nós estamos cultuando o Evangelho no lar. Quantas vezes nós percebemos a visita de um pai, de uma mãe, né, que já retornou à pátria espiritual e que naquele momento vem nos visitar, né, estar conosco, para também conosco cultuarem a mensagem de Jesus, conhecermos um pouco mais essa mensagem de Jesus e fazer desse momento um grande momento de celebração, né? De celebração da Boa Nova, de celebração dessa boa notícia que o Mestre nos trouxe, né? Que nos encoraja, que nos consola, que nos sustenta. Então, assim, promover o culto do Evangelho no lar é exatamente isso, né? Permite que nós nos aproximemos ainda mais da mensagem do Cristo, que a conheçamos um pouco mais. O culto do Evangelho no lar, às vezes, ele transcende em muito essa perspectiva, né? Às vezes, isso acontece conosco quando nós fazemos o culto do Evangelho, eu digo no meu lar, com a minha família. Muitas das vezes nós começamos fazendo o estudo do Evangelho e quando nós percebemos, nós estamos fazendo uma discussão da relação, das coisas do dia. Aí nós colocamos em dia os acontecimentos da semana, né? A filha das coisas que está estudando, dos acontecimentos que tomaram conta da vida dela, da esposa, enfim. Aquele momento em que nós até aproveitamos para poder nos reencontrarmos, né, uns com os outros, né? Que em face dessa vida tão corrida que a gente leva, a gente às vezes não tem tempo de conversar, né, porque é muito ruim. Então o culto do Evangelho no lar serve para isso também, porque a gente está ali naquele momento mais adequado, né?
em que eventualmente arestas podem ser aparadas, porque o momento é propício para isso, né? Fluidicamente, você está envolvido numa atmosfera de grande paz, de grande luz. Então, é um momento para isso. E aí, com mais serenidade, com mais tranquilidade, nós podemos entender um pouquinho mais a perspectiva do outro, né? Porque somos seres individuais, cada um de nós está no seu degrau evolutivo. Muitos são espíritos, muitos que estão conosco no lar, na família consanguínea, são espíritos com os quais nós nos vinculamos lá atrás e que hoje nós somos chamados a nos vincular pelo amor, né? Amar, perdoar, sermos amados e sermos perdoados. Então, o culto do Evangelho no lar, o Evangelho no lar, é esse momento mais que adequado para fazer tudo isso, né? Então fica o convite a todos vocês. E é muito simples, né? Não exige muito de nós, né? Então, um roteiro simples é nos reunirmos, né? Chamarmos aqueles familiares que querem fazer, né, o estudo do Evangelho. Se eles não quiserem no primeiro momento, deixe no momento deles, né, que futuramente eles vão, né, se relacionar àquele grupo e comece, né? É importante que se marque um dia e um horário específico, porque a espiritualidade também tem seus compromissos, então também tem que agendar lá para estar lá naquele momento, naquela hora. Então não precisa dedicar muito tempo, uns 15, 20 minutos já é o suficiente. Então você sente lá com seus familiares, com seus amigos, né? Se quiser, coloque uma jarrinha, um copo d'água no início, faça uma prece, né? Agradeça a Deus, peça a presença da espiritualidade, faça uma breve leitura de um trecho do Evangelho, discuta aquele trecho e ao final faça uma prece de encerramento. Como é que é simples? Simples assim. Simples assim. E já é o suficiente para mudar a semana. Então, fica aí o convite. E a gente está, né, chegando ao final, infelizmente, né, o tempo passa rápido. Queria te agradecer e você pode nos trazer uma mensagem final? Sim, nós agradecemos muito o convite, a oportunidade de poder estar aqui com os nossos irmãos, nossos companheiros de Barbacena, das cidades vizinhas, né, alcançadas pelas ondas de luz do programa Seara Espírita. Nós queremos aproveitar esse instante final para rogar ao Mestre Jesus, a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos abençoe a todos, né, que Maria nos cubra com seu manto azul de amor. Rogar ao Mestre que permita a Ismael, protetor espiritual do nosso Brasil, que o cubra com seu manto verde, amarelo, azul e branco, cada um dos rincões da nossa nação, levando a todos nós, espíritos vinculados à pátria do Cruzeiro, muita paz, muita serenidade, muita tranquilidade, muita responsabilidade, aos nossos dirigentes, aos nossos governantes, né? Igualmente essa compreensão do espírito público, de coletividade, né? de compreensão, de entendimento da missão que estão todos envergados. E por último, deixar uma mensagem de que possamos todos nós trabalharmos no sentido de propagarmos essas luzes, as luzes do Evangelho, as luzes da doutrina espírita, a todos aqueles corações que estiverem conosco a caminho. Porque nós entendemos assim, se nos faz bem, se nos fez bem, se ainda vai nos fazer bem, certamente vai fazer bem a outras pessoas. Então nós agradecemos a todos vocês, deixamos aqui o nosso abraço, as vibrações do Movimento Espírita de Belo Horizonte, para todos vocês aqui de Barbacena e região. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado, Zé Márcio, por ter dedicado esse tempo para nos trazer, né, essas palavras de luz, e que a espiritualidade possa sempre estar te fortalecendo para você continuar nessa campanha de divulgação do espiritismo, que possa sempre chegar cada vez mais a mais pessoas. E agradecemos também a vocês, ouvintes, que estiveram aqui conosco. Muito obrigado por sua audiência. Você ouviu o programa Seara Espírita, realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena, Seara Espírita.